Hoje eu trouxe aqui a Rose. Ela trabalha com faxina em Portugal, tá? Então hoje a gente vai ter uma conversa muito tranquila, muito legal com ela, para a gente saber o que acontece em Portugal, né? Nessa hora da faxina, com esses nossos, nossos colonizadores, como é que eles são na hora da faxina, tá bom? Então, Rose, muito obrigada, tá? Por você me conceder essa entrevista. E eu tenho certeza que, como eu te falei, eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, tá? Então, vamos começar, né? Rose, me conta um pouquinho como que você foi parar em Portugal, tá? Há quanto tempo você tá aí? Conta um pouquinho da sua história. Tá, primeiro, Thelma, obrigada pelo convite de participar aqui no seu canal. Bom, eu estou aqui em Portugal há 2 anos e 8 meses, né? Vim com a minha família. Eu cheguei já trabalhando com faxina. Porque você tinha me dito que no Brasil você era dona de casa, né? E por causa das circunstâncias você precisou trabalhar fora. Só que você fez um curso até no Brasil para aprender isso. Sim, sim. Foi um treinamento olha, a pessoa fez um treinamento de limpeza no Brasil. Você já vê o destaque da pessoa. Aí pode falar. Então, eu fiz um treinamento numa empresa que eu trabalhei no Brasil, e aí eu trouxe esse treinamento para cá, que me ajudou bastante. Mas, assim, um grande desafio que eu tive aqui foi, assim, o fato de ser imigrante, e a maioria dos imigrantes que vêm para cá vai para a limpeza porque não tem outra opção de trabalho, né? Então, eu fui vista assim, como a imigrante que não tinha outra opção. Então, eu tive que mostrar mesmo o meu trabalho, o meu profissionalismo, para as pessoas levar a sério ali que eu estava ali mesmo, porque era a minha profissão, que eu tinha escolhido essa profissão de limpeza. Levou um tempo, levou uns 6 meses. Porque é um grande diferencial, né? A gente conhece as pessoas que vão para outros países de outras línguas e tentam a vida na limpeza porque é uma profissão que não exige tanto a língua, né? Então você consegue já um dinheiro sem precisar falar a língua. Agora em Portugal é diferente, você tá ali páreo com muitos outros brasileiros e muitos outros, né? Eu não sei se portugueses trabalham com isso, mas você tá ali com uma concorrência, né, muito maior do que alguém que vai para a Irlanda, para a Austrália, para Londres. Então, assim, Portugal você realmente deve ter que mostrar um serviço muito bom. Sim, sim. Os portugueses trabalham, assim, com limpeza, mas é diferente, né? A limpeza brasileira é diferente. Então, quando eu cheguei a fazer limpeza na casa de portugueses, assim, eu tive que dizer antes, né, o que seria feito, como seria feito, porque é diferente para não ter aquele choque também, porque tem uma diferença muito grande na cultura da limpeza, né? E como é que os portugueses são, assim, na hora de contratar uma limpeza? Eles são chatos, são exigentes, ficam na casa? Conta um pouquinho, assim, como é que eles são. Olha, os meus clientes não ficam na casa, porque todos trabalham fora, saem muito cedo, então eles deixam lá por minha conta, só falam o que quer que seja feito naquele dia e pronto. Ah, Não eles são sempre exigentes. falam, né? Porque aí em Sim, Portugal é por hora. é por hora. Esse também Então foi um grande desafio. eles já saem te falando o que, que você tem que fazer naquele tempo. Sim, sim. E É foi também um interessante. grande desafio para mim, porque no Brasil era o dia inteiro, né? O trabalho, você chegava de manhã, aí no final do dia. Aqui não, é por hora, eu tive que me adaptar a isso, e a maioria dos meus clientes também são brasileiros aqui em Portugal, e tiveram também que se adaptar a isso, e hoje a gente tá se adaptando ainda um pouquinho, né? Como é que é o nível de exigência, assim, de um português ou de um brasileiro que mora em Portugal? O nível de exigência de um brasileiro em Portugal é aquela cultura da limpeza, de querer jogar água no banheiro, na cozinha, na varanda, de querer jogar água sempre. Em E, Portugal pode jogar água ou não? pode, mas assim, as pessoas olham meio assim estranho porque você está ali jogando água limpa fora. Então Ah, não é entendi. muito bem visto. Então, eu tive que me adaptar e as minhas clientes também tiveram que se adaptar a isso.
Que as casas de Portugal, só para eu entender, para o pessoal entender, as casas de Portugal, elas são de madeira ou são de piso mesmo? São de piso, são de piso. E Ah, não tem entendi. carpete. Tem bastante tapete, por causa do frio, né? Tem bastante tapete na sala, nos quartos. E mesmo assim você consegue limpar sem jogar água, é mais no pano mesmo. Sim, na cozinha, assim, alguns brasileiros que como não tem ralo na cozinha e no banheiro, a gente consegue fazer aquela limpeza a seco, né? Joga um pouquinho de água e depois vai tirando com a esfregona. Não tem pano de Aham. chão também aqui, não. Ah, não tem pano de chão, é só o Não, mop. só o mop, a esfregona também. Puxa, Ah, olhar. entendi. E aí os equipamentos, então é o esfregão, aspirador vocês usam? Aspirador. Aspirador e produto, como é que é? Produto também eu tive que aprender a usar os produtos aqui, que são bem diferentes do Brasil. Primeiro eu tive que aprender na minha casa, né, como usar. Até que a água sanitária aqui é a lixívia e é bem Engraçado mais você forte. falar isso, que quando eu estava aprendendo a limpar também, eu acho que eu limpei o meu banheiro umas 50 vezes, assim, até pegar mesmo o ritmo. Eu nunca vi um banheiro tão limpo, porque eu limpei umas 15 vezes antes de ir para casa do cliente, né? E é porque a gente vai testando qual produto põe primeiro, né? Até a cabeça entender qual é o processo, a gente, né, É verdade. demora. Eu fiquei com a minha casa cheia de produtos. Eu E aí, comprava todos. E aí usa água sanitária? Como é que é? A água sanitária aqui é a lixívia. Até que eu ia no mercado procurar água sanitária, mas não sabia porque não tinha esse nome, era lixívia. É a lixívia, e tem outras composições dela também, e tem E, spray, com... e ela é tão forte quanto a nossa ou ela é mais forte? Ele é muito mais forte, que eu já, assim, já queimei as narinas, assim, de colocar bastante, né, porque eu pensava que era como a nossa do Brasil, e eu Uhum. coloquei bastante na água, na casa de banho, e tive que inalar aquilo, queimou aqui as vias respiratórias. Aí Ah, isso aprendi é a usar. legal, porque isso é uma semelhança entre os países que não utilizam a água. Em compensação, eles usam esse produto, que é uma coisa que é o bleach, em inglês, que é uma água sanitária muito potencializada, assim. E ela misturada com outros produtos, tipo o Index ou alguns detergentes, ela causa uma fumaça tóxica que, se você inalar, você está com sério risco ali de ou ir até ir para o hospital, porque é muito tóxico, né? Sim, sim, foi mais ou menos assim mesmo. Aham. E aí vocês têm produtos de vidro, tudo. Tem produtos de vidro, assim, tem produtos para limpar o vidro de lareira também, aspirador de Aham. lareira, tem todo esse diferencial. Ah, entendi. E qual você acha a maior dificuldade, assim, quando você chegou aí em Portugal? Qual a maior dificuldade você encontrou para entrar nessa área de limpeza? Até uma eu não encontrei dificuldade nenhuma, porque assim, como o imigrante está chegando, aí tem aquela amiga que fala, olha, minha amiga chegou, está precisando de trabalho, aí te indicam para limpeza. Uhum. Então, com 6 meses que eu estava aqui, eu já consegui minha primeira limpeza, mas foi aquele desafio, né, de ter que provar que eu estava ali não enquanto não encontrava outra coisa. Você começou como ajudante ou você já começou com seus clientes? Já comecei com os meus clientes. Interessante. E foi no boca a boca. Foi no boca a boca. Todos os clientes que eu tenho hoje foram de boca a boca. E como é que é? Aí em Portugal as pessoas pedem limpeza semanal, bissemanal, como é que é? Depende muito, depende de cada caso, de cada cliente, né? Tenho Uhum. cliente semanal, tenho bissemanal, tenho quinzenal, Mais de comum é todo o quê? semanal. Semanal. Também é uma coisa, porque nos Estados Unidos é um pouco mais, o prazo é um pouco mais longo. Você geralmente tem muito mais cliente bissemanal, né, ou mensal, do que aquele que é semanal. E qual é mais ou menos o valor da hora aí em Portugal para uma pessoa que acabou de chegar?
tanto para ajudante, como se você tiver que eu chamo schedule, mas se você tiver a sua carteira de cliente. Qual a diferença de valores? A diferença para um ajudante está em torno de 5 euros, 5, 6 euros. Por exemplo, um ajudante ganha 5 e uma pessoa que já tem a carteira de cliente ganha 10, isso? Um pouquinho menos, de 8, 9 euros por aí. Entendi. E aí os brasileiros geralmente chegam, eles são ajudantes, até eles conseguirem as casas deles, ou eles nunca... Como é que é essa parte, assim? Bom, aqui, como eu cheguei e já tive logo os meus clientes, eu até tentei entrar numa empresa, mas assim, não tive muito êxito, porque eu ainda estava sem documento, hoje eu já estou com todo o documento certinho, e não consegui entrar, mas gerava em torno, na altura, que há 2 anos e 8 meses atrás, chegava até 4 euros ajudante, era muito pouquinho. É muito então, pouquinho. Muito pouquinho, aí teve esse aumento de 5, 6 euros, Então, de 4 a 5 euros ganha um ajudante e, vamos dizer, de 7 a 9 ganha alguém que tem a própria carteira de cliente. Sim, mais ou menos. Tá. Mais ou menos. E você estava me dizendo, se você não quiser falar, não precisa, mas que você em 2 anos e 8 meses você comprou um apartamento em Portugal. Comprei. Gente, olha isso. Porque assim, nos Estados Unidos, você como ajudante, você vive contando dinheirinho ali para pagar o aluguel, dá para você comprar um iPhone, viajar, dá para você viver ok, mas também não vai sobrar. Se você tem uma carteira de clientes, aí não. Aí você já começa, né, muda para um apartamento maior, compra um carro melhor, manda dinheiro para o Brasil, aí tudo bem. Mas daí para comprar um imóvel no país, você tem que penar muito. E você conseguiu isso em 2 anos e 8 meses. Consegui. Com a ajuda do meu marido também, é claro, né? A renda dele também é um pouquinho melhor. E assim, desde que eu comecei aqui, eu fui guardando, porque eu sabia que eu queria comprar e eu precisava ter uma renda. Já comprei, já mobilei. Gente, aí agora você tá no apartamento novo já. Eu tô aqui no apartamento Não, novo. isso é incrível, porque o imigrante, quando ele chega, eu acho que também vocês se planejaram, porque o imigrante, quando chega, ele chega sem saber o que ele vai encontrar, né? Isso é normal. Mas de você chegar assim, com uma mão na frente e outra atrás, e achar que vai tudo acontecer rápido, não vai acontecer, né? Então você precisa, né? Você fez esse treinamento no Brasil, você já sabia mais ou menos o que você poderia encontrar em Portugal, né? E você, lógico, que vai precisar dessa adaptação, mas você já meio que foi encaminhada ali, vou provavelmente trabalhar com limpeza, já tenho esse conhecimento, vou precisar me adaptar. Sim, e assim, quando eu comecei, a primeira indicação, eu fiz algumas casas, e assim, foi um choque para mim, trabalhar por hora, a cultura da limpeza, foi um choque para mim, então aí eu parei um pouco, fui para o comércio português, né, e falei, não era isso que eu quero, porque até no Brasil eu trabalhei durante 3 anos com limpeza, e era aquilo que eu queria, eu sabia o que eu queria. Então eu fui, pelo choque, assim, das culturas, eu saí da limpeza, mas eu saí e fiquei frustrada. Aí eu falei, não, vou voltar. Aí fiz um treinamento aqui em Portugal, esqueci de dizer. Eu fiz um treinamento aqui também em Portugal, para entender um pouco mais dos produtos. Aí eu falei, não, agora eu estou preparada, vou voltar para a limpeza. Olha, isso é muito legal, porque eu tento conversar com as pessoas de tipo, tem gente que acha que um treinamento é besteira fazer. E na verdade você está investindo em algo para você não errar o que as pessoas geralmente erram e perdem muito mais dinheiro com isso. Então foi por isso até que eu criei o treinamento Helper Nunca Mais, para evitar, eu perdi muito dinheiro com aplicativos, com aspiradores errados. Eu estava revendo até umas fotos antigas, eu tenho tanta foto de aspirador, tanta foto de aspirador. Eu acho que eu comprei uns 8 a 10 aspiradores antes de acertar, né, o que realmente funcionou para mim. Então, assim, tem várias coisas que você economiza com um treinamento.
Então não pense que, né, que o treinamento é um gasto, nem de tempo, nem de dinheiro. Você realmente está ali investindo para você não cometer erros grotescos que podem ser simplesmente evitados, né? É verdade, um treinamento é importante, sim, né? Para o pessoal que está fora, principalmente, né? Que é uma cultura diferente, produtos diferentes, assim, curso não há, então é treinamento mesmo. É uma imersão no treinamento, e é muito importante. Exatamente. Se você quer mesmo trabalhar com limpeza em outro país, é importante fazer um treinamento. Com certeza, e isso também é um plano, né? Vamos colocar aqui, né, na gravação, porque aí você se compromete a este plano. A Rose tem esse plano, né, de fazer um treinamento para pessoas que, principalmente brasileiros, que querem para Portugal trabalhar com limpeza. Então vai ficar todo mundo te esperando, te cobrando esse treinamento. Já está aqui publicamente, tá? O seu compromisso com todo mundo que está assistindo. Tem que sair do papel esse projeto. Tem que sair. Eu acho que a gente tem que pensar assim, olha quantas pessoas estão pensando em ir e vão evitar cometer os mesmos erros, né, que eu cometi. Olha como você pode ajudar tantas pessoas, né? Então acho que a gente tem que pensar assim. E agora, qual seria o melhor, assim, o principal conselho que você daria para um brasileiro que está assistindo a gente, né, que já estava pensando em ir para Portugal e agora falou, agora eu vou. Depois desse vídeo, eu vou para Portugal e vou trabalhar com limpeza. Qual conselho que você daria? Olha, o conselho que eu daria venha assim, pronto para aprender. Né? Não pense que você sabe tudo, venha pronto para aprender e, assim, é tudo novidade. Venha disposto a aprender, mesmo que você já tenha conhecimento, é sempre uma novidade que a gente aprende, é sempre um conhecimento novo. Isso é bom. E engraçado é que a limpeza parece uma coisa bem boba, né? Só que em cada país tem coisas totalmente diferentes, desde o produto até os cômodos da casa. Então, assim, você tem que aprender basicamente tudo de novo, né? Sim, sim. Então, a pessoa não adianta achar que limpa no Brasil. A única vantagem que uma pessoa que limpa no Brasil tem para alguém que vai, né, para alguém que vai trabalhar no exterior é a disposição corporal. Que isso realmente eu senti. Como eu sempre trabalhei em escritório, eu senti muito no começo. Eu não tinha o pique de quem já trabalhava, né, mais fisicamente no Brasil. Então, isso é uma vantagem. Mas do resto, eu acho que é quase todo mundo do zero. Sim, sim. E assim, eu sou magrinha, né? Eu sou pequenininha, então, mas eu consigo fazer coisas enormes em pouco tempo. E as pessoas, como? Como assim? É porque já tem uma prática, né? Quanto tempo mais ou menos você demora para fazer uma casa? Uma casa assim, normal, 2 quartos. Normal, 3 horas e meia. 3 horas e meia. Tipo a minha. Sozinha. Sozinha. Sozinha, 3 horas e meia. Tô dando exemplo da minha, que era um T2, né? 2 quartos e 2 banheiros. Na cozinha, sala grande, com muitos móveis dentro, 3 horas e meia. Mas eu já faço, assim, uma casa com 4 pisos em 4 horas, 5 horas. Tô sozinha. 4 pisos em 4 horas. Sozinha. Isso, assim, tem gente, lógico, que faz, só que não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo. Eu, por exemplo, não ia conseguir. Porque eu não sou desse tipo, como é que se fala? Petite, né? Não adianta que eu não sou. Eu não sou tão ágil assim para fazer tão rápido. Mas tem gente que já tem aquele, né? Aquela agilidade para fazer. Eu trabalhei com pessoas que realmente eram muito mais rápidas que eu, né? Então, tem pessoas mais rápidas do que eu, tem sim. Sempre tem. Sempre tem aquela lenda, né? Eu tenho uma amiga que faz uma casa de 4 quartos em 1 hora e sempre tem a lenda daquela pessoa, mas eu acho que essas pessoas realmente existem. Com certeza. Mais uma pergunta que eu esqueci. Uma pessoa, um brasileiro, né, que vai para Portugal, do que ele precisa
para abrir uma empresa, um micronegócio em Portugal, ele precisa ser português ou qualquer pessoa estrangeira pode abrir, tipo um CNPJ? Assim, aqui se chama abrir atividade, né? É assim, eu não sei se a pessoa que está vindo ainda que não tem a documentação, se consegue abrir atividade, eu não tenho essa informação ainda. Uhum, Mas, assim, depois que você tem os seus documentos portugueses, você consegue abrir atividade, sim. Tem as mais uhum, simples, você não precisa declarar o imposto, né? Se uhum. você tiver um faturamento abaixo do que o salário mínimo português, você não Não precisa pagar precisa pagar taxa. a taxa, Mas, por né? exemplo, uma pessoa como um turista que vai e fica em Portugal, por exemplo, ele consegue trabalhar com isso sem legalizar a empresa, por exemplo? Consegue, Consegue. consegue, mas é um pouco arriscado se você não tiver documentação ainda. Se você tiver Aham, um contrato de trabalho, é tranquilo. E tá. assim, é um pouco complicado, assim, a pessoa te dá um contrato, se você for um turista. É um pouco Aham. complicado, é uma sorte. Ainda mais limpeza, né? Que você tá na casa da pessoa e a pessoa precisa confiar um pouco em você, né? Sim, é verdade. Ó, então, gente, Portugal, você precisa, né, ter pelo menos o andamento ali da documentação em Portugal para você conseguir os contratos de limpeza. Então, não arrisca totalmente não, porque não é tão oba-oba como em alguns outros lugares. Não, não é. Até consegue, mas assim, é arriscado. É por debaixo dos panos, né? Entendi. Então, Rose, eu queria te agradecer, assim, eu acho que vai ajudar demais as pessoas que estão pensando em ir para Portugal, que às vezes têm medo de ir para outro país que fale outra língua. Então, Portugal acaba sendo, né, a opção mais alcançável para a pessoa, para melhorar de vida, né? Seja lá para o que for, eu acho que Portugal acaba sendo uma alternativa legal. Então, para você que está pensando em ir para Portugal, o primeiro emprego, se for a limpeza, assiste esse vídeo de novo, que eu acho que vai te ajudar bastante quando você chegar lá. Então é isso, Rose. Verdade. Muito obrigada pela entrevista, tá? Eu que agradeço, Thelma. Espero Espero que ter você ajudado tenha aí. muito mais sucesso aí em Portugal e a gente fica esperando o teu treinamento para o pessoal aprender a limpar, aprender como consegue cliente, tudo aí em Portugal. Pode deixar. Tá Eu que bom? Um agradeço. beijo. Beijo. Tchau, tchau.